Ó, a gente começa a semana com muita vontade de ir pra academia, né? Porque você sabe como é. Você sai do final de semana com aquele peso na consciência e comi demais, exagerei, e agora... Segunda-feira é academia na cabeça e dieta no prato, não é não? Quer perder peso, ficar ainda mais bonita, não é mesmo? Mas se você não consegue atingir seu objetivo em relação às suas dietas de emagrecimento, é porque seus hábitos ainda não foram modificados suficientemente, viu? Você sabia, por exemplo, que nas atividades diárias que desenvolve em casa você perde muitas calorias? Sabia não? Pois é, e essa notícia é muito boa, não é mesmo? Então vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem da querida Gláucia Araújo. Ivanilda já gastou 360 calorias. 300 limpando a casa e 60 lavando as louças. Isso em 1 hora de trabalho doméstico. Eu não sabia não, que o dia a dia a gente nunca imagina de perder 300 calorias só em limpando a casa. Ah, e ainda tem mais. Ela gastou 180 calorias cozinhando, 120 lendo, 85 calorias falando ao celular. E a lista de atividades é grande, porque tudo queima calorias. Pedalar de bicicleta você pode perder entre 180 e 300 calorias por hora. Caminhar, 5,5 calorias por minuto. Carregar um bebê, 141 calorias por hora. Trabalhar leve em pé, 150 calorias. Correr, 10 calorias por minuto. E beijar também emagrece, viu? É possível perder até 8 calorias por minuto. Tá aí, eu gostei dessa. Bora se movimentar, minha gente. Ou não, porque até deitado você perde calorias. Por sinal, são 77 calorias por hora. Aí, viu, né? Legal, né? E ó, você sabe que o Correio da Tarde quer te ajudar ainda mais para quebrar essa consciência pesada, viu? Para ajudar a gente a entender melhor como perder calorias praticando atividades simples e também a mais complexa, vamos dizer assim, né? A gente trouxe 2 convidados. Pois é, a gente não brinca em serviço não, viu? A gente trouxe o personal trainer Rodrigo Bambam e o nutricionista Tiago Pessoa. Boa tarde, rapazes. Tudo bom? Tudo bom? Prazer, porque segunda-feira é o dia da consciência pesada, né? Esse dia é internacional, não é não, doutor Tiago? É verdade, amor. É verdade, a gente exagera um pouquinho, mas se a gente tem sempre hábitos saudáveis, é mais fácil lidar com isso, né, não? Sim. E é isso que as pessoas estão precisando, né? Sim. Assim, as pessoas elas precisam inicialmente ter hábitos saudáveis, né? Então, assim, o foco, no caso, seria inicialmente a prática de atividade física, né? E, juntamente com ela, uma dieta e um plano alimentar adequado passado por um profissional, por um nutricionista. Né? Então, assim, uma dona de casa, uma pessoa que seja sedentária, até um praticante de atividade física, ele vai passar a ganhar mais calorias, a perder mais calorias, certo? Dependendo da sua atividade. Ou até mesmo se a pessoa estiver dormindo, estiver em repouso. Né? Eu posso dar um exemplo que uma pessoa, ela, a partir do momento que ela seja uma dona de casa, cuida da sua casa, do seu lar, ela passa a gastar em média, se ela tiver 70 quilos, vou dar um exemplo de uma mulher, ela vai gastar em média 2.200 calorias, certo? Se for um praticante de atividade física, ele já vai passar a gastar, em média, 3.300 calorias por dia. Se for uma pessoa que ela esteja em repouso, aquele momento que ela vai dormir, né, que se chama a TMB, taxa de metabolismo basal, certo? Então, assim, ela vai precisar de calorias para se manter viva enquanto está dormindo, assim, coração batendo, respiração, pressão arterial e outras coisas. Então, ela vai gastar durante o sono, durante o tempo que ela dorme, 1.600 calorias. E por isso é tão importante dormir bem, viu? A gente fala tanto isso, os médicos estão sempre falando, os personal trainers, dorme, tem um sono tranquilo, porque isso também ajuda a emagrecer. Isso é uma coisa maravilhosa de se ouvir, né, Bambam? É verdade, é verdade. As suas alunas chegam muito loucas na academia, Bambam, tem que perder caloria. As alunas hoje nas academias chegam rindo, chegam quase chorando, chegam com estresse do dia a dia hoje, além do normal, além do absurdo. Então a gente tenta fazer com que o exercício físico em si, seja ele qualquer modalidade em questão, ou aeróbicos ou anaeróbicos, que façam com que comecem a liberar os famosos hormônios da endorfina e serotonina, que são hormônios de sensação de bem-estar e prazer.
para que liberem isso e, através disso, até o estímulo seja dado para que elas consigam se conscientizar e consigam fazer um exercício correto, tranquilo e que acabe não se lesionando. Porque as pessoas, com pesquisas atuais hoje, comprovaram que as lesões do esporte em academia se dão com pessoas além do estresse oxidativo. Então, as pessoas altamente preocupadas e estressadas susceptíveis a qualquer tipo de lesões, tanto em academias como fora das academias também. E isso é importante falar, né? Por isso também a necessidade de estar sempre acompanhado por um profissional capacitado, verdade. né, Bambam? Doutor Tiago, a gente percebe muito, principalmente nós mulheres, e aqui eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, viu, meninas? Que depois dos 30 anos parece que o metabolismo cai. Existem fases na vida que realmente o metabolismo fica diferente? Sim, Amanda, existem várias fases, né? Tudo começa desde a infância. A criança ela tende a ter um metabolismo um pouco mais acelerado do que um adolescente e do que um idoso. A criança geralmente ela é mais ativa, ela às vezes até hiperativa, ela corre mais, ela joga bola, ela solta pipa. Então assim, ela vai precisar consumir um pouco mais de calorias para estar ali mantendo aquele seu ritmo no dia a dia e tá tendo também um desenvolvimento normal para a idade dela, certo? Já um adolescente, já entra outros fatores, como a questão de mudanças hormonais, a questão da puberdade e várias outras atividades rotineiras também que o adolescente tem, certo? Assim, já o idoso, ele tem, como é que eu posso falar, devido à sua idade, ele tem um metabolismo um pouco mais lento. Então, assim, se é um idoso que é sedentário, ele não tem um acompanhamento médico, um acompanhamento de um personal, não faz uma academia, uma caminhada ou algo do tipo, já vai aquilo que ele consome já vai ser estocado, então ele não vai gastar aquele alimento que ele passou a ingerir. Então o metabolismo do idoso ele é mais lento. Então, consequentemente, se ele não gasta, ele vai engordar, consequentemente vai chegar a obesidade, junto com ela vários fatores, como diabetes, pressão alta e entre outros. Aí está aí a importância também do idoso, tá procurando o profissional nutricionista, né? E está procurando também justamente, principalmente um médico e um educador físico, né? É onde entra o nosso amigo. Exatamente. E da pessoa também respeitar as fases da sua vida, né? Tem fase que seu metabolismo vai cair que não tem jeito. Então, calma, não precisa entrar naquelas dietas loucas ou naqueles exercícios exagerados. Respeita teu corpo, respeita a fase da sua vida. E assim, cada fase da vida tem uma coisinha especial, né, Bambam? É verdade. Bambam, a gente escuta muito que pra gente perder calorias tem que fazer atividade aeróbica. E aí as pessoas deixam de fazer a musculação, deixam ela um pouquinho do lado. É verdade? É mito? É verdade. Isso está enraizado ainda, né, nas atividades físicas há mais de 20 anos, que é a atividade aeróbica, que a gente sabe hoje que é um complemento primordial para a melhora cardiopulmonar, para a circulação sanguínea, para melhorar também a resistência aeróbica, qualquer tipo de atividades, como longa duração, ciclismo, maratona, triatlon. Então, hoje, a atividade aeróbica está ainda com um conceito alto em relação à perda de peso, a gasto calórico. Mas a musculação, o treinamento resistido, treinamento contra a resistência hoje, tem um gasto calórico também muito alto. Por quê? Na literatura, a gente sabe que a cada 1,5 kg de massa magra ganha, e, em média, o nosso metabolismo tende a se acelerar de 5% a 8%. Então, mesmo no repouso, que o nosso Tiago já falou bem, o metabolismo basal, ele é um pouco mais atenuado, mais acelerado, e com isso faz com que o dia inteiro, os 24 horas do dia, o seu corpo ainda fica com a máquina queimando calorias. Então, todo o nosso corpo trabalha mais rápido e mais eficiente. Portanto, a união da musculação e o trabalho aeróbico se torna uma coisa muito mais eficiente para a perda de peso, inclusive do bem-estar corporal completo. Muito legal, Bambam. E nessa loucura, assim, doutor Tiago, de querer perder calorias, as pessoas entram em umas dietas muito loucas, né? Algumas que cortam completamente carboidrato e aí vira uma loucura porque carboidrato é fonte de energia. Não é verdade? Isso, Amanda. Como você falou, carboidrato é fonte de energia. O nosso cérebro ele precisa de glicose para, assim, desenvolver atividades simples, como andar, como praticar um exercício, uma musculação. E da glicose, o substrato dela é o carboidrato. Então, tem pessoas que retiram o carboidrato da sua alimentação, da sua dieta, e ficam só ali na base de proteína, um pouco de gordura, mas esquecem o carboidrato.
Mas assim, temos que diferenciar os tipos de carboidrato. São eles 2, o carboidrato simples e o carboidrato complexo. Assim, essas pessoas elas retiram os dois, certo? Como na verdade elas deveriam deixar o carboidrato complexo. O simples, ele é aquele que ele é absorvido rapidamente. Assim, assim que você come, ele vai direto para a corrente sanguínea. Posso dar um exemplo? Sim. Açúcares, doce, sorvete, refrigerante. Então, assim, ele é consumido mais rapidamente, vai ser estocado e vai ser gasto mais rápido ainda. Então, essa pessoa ela vai tender a comer mais e, consequentemente, pode vir a engordar. E não vai servir ali durante o treino dela também, porque ela vai queimar mais rápido aquele carboidrato simples e, consequentemente, não vai ter um bom rendimento na hora do treino. Já o carboidrato complexo é um carboidrato que ele precisa ser quebrado. Vou dar um exemplo de pães integrais, batata doce, a famosa batata doce, o macarrão integral, aveia, fibras, frutas e vegetais, que se você se alimenta antes do treino, inclui na sua dieta, durante o treino ele vai ser quebrado, vai ser jogado na sua corrente sanguínea gradativamente, aos poucos. Então ele vai te dar o pique que você precisa, a fonte de energia que você precisa para ser usado durante todo o treino. Então assim, tem que saber distinguir o carboidrato simples do carboidrato complexo. Então, jamais fazer essas dietas loucas, assim. De cortar completamente carboidrato. Isso. Procurar um profissional, procurar um nutricionista, procurar uma pessoa adequada que sabe realmente do assunto e veja, inclusive, qual o carboidrato correto que essa pessoa vai precisar se alimentar para fazer qualquer tipo de dieta. O que não pode é ficar sem se alimentar. Sem se alimentar. Não pode precisar se alimentar. E, principalmente, de forma incorreta, tem que ser da forma correta. Engraçado, doutor Tiago, eu tenho uma amiga que ela foi fazer uma dieta, ela passava fome assim o dia todo, não comia nada. Mas à noite ela dizia que não aguentava fome, comia muito, dizia, por que eu não estou emagrecendo? Eu não como nada durante o dia. Peraí, o que é que você come à noite? Não, à noite eu estou com muita fome, aí eu como, mas é a única vez que eu como. Não adianta, né? Assim, é melhor dividir isso aí ao longo do dia, não é verdade? Você quer falar alguma coisa? Sim, é muito importante isso que você falou. Assim, algumas pessoas, elas, eu vou engordar, eu quero engordar, eu quero emagrecer. Então eu vou pular algumas refeições, eu não vou fazer todas as refeições ou muitas refeições porque eu vou engordar. Que acontece muito. Não vou fazer as refeições. Que acontece muito, mas assim, a regra assim, é de 5 a 6 refeições, tanto para aquela pessoa que quer emagrecer quanto para aquela pessoa que quer engordar. Por quê? 6 refeições, eu vou colocar um exemplo, Amanda. Primeira refeição, o da jejum, o café da manhã, que é o principal, certo? Então, é a cada 3 horas. 3 horas após o café da manhã, ela já faz o lanche, certo? Então, aquele seu apetite ela já vai ser um pouco mais reduzido, porque na hora do almoço, o prato dela já vai ser um pouco menor, porém, não pode esquecer também da qualidade dos alimentos, ricos em fibras, em proteínas, carboidratos não simples, mas complexos, certo? Um pouquinho de gordura, que são os lipídios também, não pode esquecer, que vão estar liberando, vão estar fornecendo para ela ácidos graxos e outras coisas a mais, tá? Logo em seguida, depois do almoço, a questão do lanche também, mais uma vez, o lanche da tarde, 3 horas após o jantar, e antes de dormir, aquela antiga e famosa ceia. Algo antes de dormir, pode ser um leite desnatado, pode ser uma fruta, pode ser um suco, que vai fornecer energia para ela, inclusive até na hora que ela vai lá para sua cama, para o seu quarto e vai dormir para manter o seu metabolismo normal funcionando. Então, assim, essa pessoa, mesmo querendo emagrecer ou engordar, ela tem que seguir esse padrão das 6 refeições diárias, certo? Mas não de forma errada, de forma equilibrada. Bambam, é engraçado isso, né? Você emagrece comendo, né? Você não emagrece não comendo, né? E aí a gente entende por que tem tanto atleta na academia com aquela marmitinha de batata doce, né? Com aquela coisa. Tem muitos, né? Bambam, eu tava aqui, depois de ouvir o doutor Tiago falando sobre a variação do metabolismo nas diferentes faixas etárias, eu penso sobre exercício nas diferentes faixas etárias, né? Um idoso não vai praticar o mesmo exercício que um adolescente, que um adulto, e assim vai, né? Qual a dica que você tem para isso, Bambam? Tem realmente esse cuidado que deve se ter? E hoje, Amanda, até a gente vê hoje nas academias até o contrário, pessoas com 60, 70 anos, que a gente sabe que a cada década o nosso corpo perde função, perde potência, perde resistência, elasticidade, perde força. Então, o nosso metabolismo já não é mais o mesmo como antigamente. A taxa hormonal também decresce. Então, com isso,
pessoas hoje mais ativas, que já estão nas academias ou estão fora delas, praticando atividade física, com todos os dias na semana, em média, elas tendem a melhorar ou atenuar, amenizando o processo do envelhecimento. Com isso, pessoas hoje nas academias com 60, 70 anos aparentando ter 50, ter 55. Então Isso hoje é muito legal. mudou muito a situação nas academias. Graças a Deus, a alimentação, como um especialista, como o Dr. Tiago, e como personal trainers e médicos, com medicina do esporte, estão com essa equipe multidisciplinar, estão com essa parceria e essa união de fazer com que a atividade física consiga prolongar, consiga postergar mais os efeitos do envelhecimento, que antigamente a gente não conseguiria. Através dos estudos atuais hoje comprovam que o nosso corpo tende a melhorar cada vez mais. E normalmente atletas hoje com 90 anos e 100 anos fazendo maratona, que antigamente a gente não conseguiria ver isso. A proteção muscular, então o metabolismo hoje começa a trabalhar mais rápido e a tendência demora muito mais a desacelerar por conta dessa atividade diária que os praticantes hoje a nível do Brasil e do mundo estão fazendo. Tá vendo? E você jovem em casa aí, se enchendo de salgadinho. Olha o exemplo aqui do que o Bambam tá falando, que o Dr. Tiago falou. Tem muito, vamos se mexer, gente. Ó, vamos comer, viu? Não tem isso de cortar completamente a alimentação, não. O doutor Tiago explicou, o Bambam explicou. A gente emagrece comendo e praticando atividade física. Não entra nessas paranoias de loucura, não, tá? Procura um profissional capacitado, um personal trainer, um nutricionista. Não faz nada da tua cabeça só, porque vai dar errado. E aí, seu problema não vai ser só gordurinha mais, não, viu? Você vai ter um bocado de outros problemas. Rapazes, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Por mim, tenho certeza que pelos telespectadores em casa a gente passava a tarde conversando porque é muita dúvida, viu? Ó, o telefone começa a tocar assim, todo mundo querendo fazer perguntas, mas a gente promete que vocês voltam. E a gente abre o telefone para o pessoal de casa poder interagir e tirar as dúvidas. Combinado? Ok, combinado. Muito obrigada, doutor Tiago. Muito obrigado, Rodrigo Bambam. Obrigado Agora é comigo aqui e a gente se encontra numa próxima vez, tá bom?